ao Vasco da Gama me assusta. Porque o Vasco vem de 4 rebaixamentos. Agora, eu aceito o torcedor ter essa impressão que eu tive logo de cara. Agora, eu, como formador de opinião, como jornalista, não. Eu tenho que pesquisar. E foi o que eu fiz. O Paulo Brax do América foi semifinalista da Copa do Brasil em 2020 e conseguiu acesso com o time mineiro. E usou muito a categoria de base, algo que a gente cobra aqui na diminuição da média de idade. No Internacional, os resultados esportivos não foram os melhores. Mas eu percebi pela pesquisa que eu fiz que ele enxugou a folha, organizou o departamento profissional e contratou o Gustavo Grossi, que organizou o clube como estrutura. Mais ou menos, claro que em uma situação bem inferior ao que o Flamengo fez com o Bandeira de Melo, que deixou tudo prontinho para o Landim surfar na onda da plataforma, do alicerce que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. É isso que o Gustavo Grossi e o Paulo Brax fizeram lá no Internacional, apesar dos resultados esportivos, repito, não serem dos melhores. No Vasco, a empresa que administra a SAF do Vasco está devendo todos os clubes que ela comprou. É uma empresa difícil de você trabalhar. E tem alguns acertos aí do Paulo Brax, na minha opinião. Você pode gostar ou não gostar desses jogadores, mas no Vasco deram certo. Léo Jardim, o goleiro, o Piton, lateral esquerdo, que você pode duvidar um pouco da qualidade dele, mas no Vasco deu certo. E até o Alexandre Matos, que é um cara já renomado, considerado o primeiro patamar aí de dirigente de futebol, reclamou da 777 e saiu do Vasco. Ou saíram com ele, melhor dizendo. É uma empresa que demora a liberar recursos, isso também atrapalhou ele. E o Vasco subiu em 2022, né? E mesmo assim, o Paulo Brax conseguiu superávit, e repito novamente o que eu disse para o América Mineiro, com jogadores de categorias de base. O Paulo Brax vai dar certo no Santos? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que nós, da opinião pública, nós temos que ter no mínimo conhecimento de quem é a pessoa e dar um voto de confiança para ele. Eu, particularmente, Ademir Quintino, vou dar um voto de confiança para ele. Eu sou a favor da profissionalização do clube. Se o Paulo Brax é o nome mais correto, não. E eu vou contar uma história aqui que eu vivenciei. Eu não vou dizer qual foi o clube e o nome do profissional. Teve um clube grande aqui do Sudeste que mandou um profissional embora. E o cara foi achincalhado publicamente, esquema, mutreta, tal. Futuramente, a pessoa entrou na justiça, o clube teve que pagar uma indenização absurda para o funcionário, um dos maiores vencedores de categorias de base do Brasil, só que ele já tinha sido linchado publicamente. E a pessoa teve dificuldades para retornar ao mercado. Então, para que não aconteça o que aconteceu com esse funcionário desse grande clube que foi linchado publicamente e ganhou na justiça uma ação de um valor significativo do clube que o demitiu, eu, Ademir, prefiro dar um voto de confiança para o Paulo Brax. Essa é a opinião que eu tenho. Tá bom?